Fala, fiel, vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que não é inscrito, já se inscreva clicando no botãozinho aqui de baixo. Deixe seu like também, que fortalece demais o nosso trabalho para a gente sempre trazer vídeos novos aqui sobre o nosso Coringão. Vamos trazer aqui boletim de notícias, vamos trazer atualizações do mercado da bola, pré-jogo, pós-jogo, vamos falar tudo aí desse retorno do Corinthians para essa temporada de 2025. Então acompanha com a gente o vídeo aqui, mais um compilado com as principais notícias do Coringão. Deixa o like aí para você não se esquecer e vamos pro vídeo. A gente está aqui no aeroporto de Guarulhos justamente porque o Rodrigo Garro está para chegar. O meio-campista argentino vai desembarcar logo mais aqui em São Paulo, como eu disse, no aeroporto de Guarulhos, vai para casa e amanhã vai se apresentar no CT Joaquim Grava junto com os outros jogadores do Corinthians. Aliás, a comissão técnica do Corinthians já se apresentou, já começou a trabalhar para a temporada 2025. Isso é para daqui a pouco, porque agora a gente quer explicar para o torcedor como é que ficou a situação do Rodrigo Garro. Bom, pro torcedor corintiano não vai mudar grande coisa, né? O Rodrigo Garro desembarca aqui, vai para casa, descansa, se apresenta e se apresentar condições, principalmente psicológicas, ele vai normalmente trabalhar na pré-temporada e ser utilizado aí desde o início dos jogos aí do Campeonato Paulista, já a partir da segunda quinzena desse mês. Agora, como é que ficou a situação do Rodrigo Garro? Para quem não lembra, resumindo aqui, na madrugada de sábado, em La Pampa, no dia do aniversário dele, ele estava conduzindo uma caminhonete junto com um amigo dele, que é jogador do Emelec, acabou batendo ali, sofrendo uma colisão em uma moto. O motoqueiro chamado Nicolas, de 30 anos de idade, bateu na porta do passageiro, a porta da frente do passageiro, e acabou falecendo, acabou morrendo, e isso gerou toda uma situação complicada para o Rodrigo Garro, que prestou ali socorro ao motoqueiro, que acabou não adiantando muito, né? Acabou falecendo. Depois se apresentou à polícia, participou de uma audiência, e o que ficou acertado? O que ficou acertado é que o Rodrigo Garro vai aguardar a justiça argentina em liberdade. Ele teve autorização para vir para o Brasil, para trabalhar, a carteira dele foi suspensa, ele não pode dirigir nesse período, e em breve a justiça deve convocá-lo para ir lá à Argentina, para prestar mais algum depoimento, o que for necessário. Ele se colocou à disposição. Segundo o promotor Francisco Cuenca, esse caso deve demorar cerca de 3 meses para ser concluído, muito porque lá a Argentina também, eles também estão naquele recesso forense, né? Só voltam a trabalhar em fevereiro, a justiça nesse sentido de investigação e apuração dos fatos, os magistrados só a partir de fevereiro que eles voltam a trabalhar. Então a situação nesse momento é essa. O Rodrigo Garro, existe uma investigação aberta para apurar o que aconteceu no acidente. Rodrigo Garro foi indiciado por homicídio culposo, que é aquele quando não há intenção de matar. Ele foi enquadrado num artigo que fala sobre a condução imprudente e negligente de carro, de veículo automotor. Não houve o agravante por ter sido constatado uma presença de álcool no sangue do Rodrigo Garro, porque a quantidade foi de 0,54 gramas por litro, menos do que o mínimo, que é 1 grama por litro. Então não houve esse agravante na denúncia, no indiciamento do Rodrigo Garro, e agora ele só tem que aguardar. A investigação agora ela vai em cima de entender onde estava o Rodrigo Garro, onde estava o motoqueiro, câmeras que são da polícia, ali da rua, que são da polícia, que são das autoridades, câmeras particulares, tudo isso aí vai ser colhido agora pelos investigadores para entender o que de fato aconteceu, quem que errou ali naquela situação do acidente. A polícia já confirmou, este promotor já confirmou que o motoqueiro estava sem capacete. E a defesa do Rodrigo Garro diz que ele também estava com o farol apagado, mas isso ainda não foi confirmado pela polícia. Isso é o que diz a defesa do Rodrigo Garro. O que a polícia confirmou é que o motoqueiro, sim, estava sem capacete. Então, tudo isso agora vai fazer parte da investigação, de entender o que aconteceu no momento da colisão. Se for culpado, o Garro pode ficar preso aí de 3 a 6 anos, ou pode sofrer uma multa, ou enfim, depende de que tipo de advertência ele vai sofrer, ou ele pode simplesmente ser absolvido. A questão é como é que o cara vai jogar bola
com a cabeça depois de tudo isso que aconteceu e principalmente depois da morte de um rapaz que, por mais que eventualmente esteja errado ali no momento do acidente, com certeza mexe com a cabeça de qualquer um, né, Maria? E o Garro não chegou e pelo jeito vai demorar, viu? A gente está aqui acompanhando os voos que estão vindo de Buenos Aires, a gente já tinha uma noção do horário que ele deveria chegar, mas tivemos problemas lá no aeroporto em Buenos Aires, os voos estão todos atrasados, enfim, a imprensa aqui, muita gente da imprensa aqui, mas que pelo jeito vai ter que acampar aqui se quiser acompanhar a chegada do Rodrigo Garro, que a gente também não sabe. Como o caso é muito delicado, muito provavelmente não vai dar declaração nenhuma, deve passar aí direto aqui para o carro, mas enfim, está todo mundo por aqui aguardando o camisa 10 do Corinthians. Enquanto isso, é o que você falou, o Corinthians já está de olho na preparação dessa pré-temporada para a temporada 2025. Como eu disse lá na primeira entrada, a comissão técnica e os funcionários se apresentaram hoje no CT Joaquim Grava e já começaram a trabalhar. Os jogadores se apresentam amanhã à tarde no CT Joaquim Grava para também começar ali as atividades, as primeiras reuniões e tudo mais. A gente sabe que esse início é muita atividade física e dentro da diretoria do Corinthians há um ar de satisfação porque todos os titulares em 2024, no finalzinho de 2024, voltarão para se apresentar. O Corinthians negociou o Fagner, mas que era reserva, negociou o Pedro Henrique, mas que também era um atacante reserva. Agora, os demais, o Yuri Alberto, há um receio muito grande do Corinthians perder o Yuri Alberto, a janela ainda está aberta, a gente sabe, mas ele vai se apresentar, a Memphis Depay, o Rodrigo Garro, apesar desse problema todo, também vai se apresentar, assim como todos os demais titulares do Corinthians. Então, aquela ideia de tentar manter esse elenco, por enquanto, está sendo cumprido e o pessoal está comemorando muito o fato de começar a temporada com todos os titulares que terminaram a temporada passada. Um deles, uma exceção aí, é o Breno Bidon, mas aí não é por causa de nenhuma transferência. O Breno Bidon, ele vai servir a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, ele se apresenta já à seleção brasileira e aí depende da campanha da seleção. Se a seleção brasileira avançar até as finais do Sul-Americano, o Breno Bidon só deve voltar para o Corinthians lá depois da 10ª rodada do Campeonato Paulista. Um desfalque importante, já que o Breno Bidon terminou a temporada em alta como titular e tudo mais. Mas quem que pode substituir o Breno Bidon? O Maicon, que é uma novidade. E não é, né? Ele já estava no elenco, mas o contrato dele se encerrava agora no final de 2024. O Corinthians conseguiu a renovação e deve jogar ali no lugar do Breno Bidon enquanto o garoto não volta. Além dele, o Corinthians ainda tem ali interesse em algumas negociações. O Léo Maná vai ficar como reserva do Mateuzinho. O Léo Maná, que era o capitão lá na categoria de base, lateral direito. Por enquanto, o Corinthians quer zagueiro, quer um lateral também, enfim. Algumas mudanças, algumas movimentações, mas é isso, é o Corinthians se preparando e a partir de amanhã, em loco, no CT Joaquim Grava, para essa temporada 2025, Marina. Informação a respeito do mercado da bola do Corinthians. Informação que vem do futebol da Europa. Informação que vem de Portugal. Informação que vem do jornal Record de Portugal. Saiu hoje no site do Record de Portugal. O Corinthians, a manchete é a seguinte: Corinthians chama por Arthur Cabral. Emblema brasileiro quer o empréstimo do avançado, mas Águias preferem a venda. Ou seja, o jornal mostra o interesse do Corinthians no Arthur Cabral. Segundo informações do jornal, o Corinthians tem interesse na contratação do atacante Arthur Cabral, dizendo que o time brasileiro quer o empréstimo do centroavante, mas que o Benfica prefere a venda do Arthur Cabral. Lembrando que o Corinthians já demonstrou interesse no jogador na última janela do meio do ano, se eu não me engano. O Corinthians demonstrou interesse na contratação do jogador, o jogador que já marcou mais de 100 gols na Europa, vestindo a camisa do Benfica, do Basel, da Suíça e também do time da Fiorentina da Itália, os times pelos quais passou o Arthur Cabral. Aqui no Brasil ele foi revelado pelo Ceará, teve uma passagem também pela equipe do Palmeiras. O jogador, o Arthur Cabral, tem 26 anos de idade e tem contrato com o Benfica até dia 30 de junho de 2028. O valor de mercado atual, segundo o Transfer Market, que é um site de especialista em transferências de mercado, é de 12 milhões de euros no valor do Arthur Cabral. 12 milhões de euros. O Corinthians não estaria
disposto a pagar tudo isso, né? O Corinthians tem interesse em contratar o jogador por empréstimo, mas, como diz a reportagem, o Benfica tem o interesse em vender o jogador em definitivo. E aí fica mais difícil a negociação envolvendo o Arthur Cabral. Agora, eu fico na dúvida, por que o Corinthians gostaria de contratar mais um centroavante? Tem o Yuri Alberto, tem o Memphis Depay. Será que o Yuri Alberto será negociado para o futebol da Europa? O Yuri Alberto que já manifestou o interesse em jogar no futebol da Inglaterra, mas, segundo informações, não tem propostas do futebol inglês. Por que o Corinthians gostaria de contratar mais um centroavante? Lembrando que o Corinthians não confirma esta informação, quem traz essa informação é o Jornal de Portugal, é o Record, Jornal de Portugal, dando conta de que o Corinthians tem interesse na contratação do Arthur Cabral, centroavante do Benfica. E outra informação, esta vem de Belo Horizonte, dá conta de que o Atlético Mineiro tem interesse no Luciano Acosta, do Cincinnati, nos Estados Unidos. O Luciano Acosta, que também interessa ao Corinthians, argentino, indicado pelo técnico Ramon Dias. Então o Corinthians tem concorrência na parada, né? Mais um time que tem interesse no Luciano Acosta, que é um dos destaques lá do futebol norte-americano. Agora é o Atlético Mineiro que tem interesse no jogador argentino que joga no futebol norte-americano, no Cincinnati dos Estados Unidos. Mas é outro jogador que o Corinthians não tem condições de comprar, não tem dinheiro para comprar. O Corinthians ele vai tentar a contratação por empréstimo do jogador. Se o Cincinnati topar liberar o jogador por empréstimo, tudo bem. Aí o Corinthians pode fazer o negócio. Mas se não topar a negociação por empréstimo, aí vai ficar difícil. Outra informação, quem trouxe essa informação foi o Macedo, do blog do Macedo. Aliás, grande abraço para o Macedo, do blog do Macedo, dizendo que o Corinthians está muito perto da contratação de um zagueiro, que já teria apalavrado a contratação de um zagueiro. O Corinthians tem prioridade na contratação de um zagueiro para jogar ao lado do André Ramalho, mas que esse zagueiro não é o Davi Luiz. Ao contrário do que foi dito, ao contrário do que foi informado, do que foi especulado, este zagueiro não é o Davi Luiz, ex-zagueiro do Flamengo. Não se sabe qual é o nome do zagueiro. Se sabe exatamente que não é o Davi Luiz. É a informação do Macedo, do blog do Macedo. Vamos aguardar maiores informações para cravar direitinho o nome desse zagueiro que está vindo para o Corinthians. O Corinthians, incrivelmente, está tentando contratar o Arthur Cabral por empréstimo. A informação que o Corinthians negocia com o Arthur Cabral foi revelada pelo jornal Record, lá de Portugal, que é um jornal que tem, né, é um veículo de comunicação lá em Portugal que tem moral, meu irmão, não é qualquer coisinha não, sabe? Tem muitos acertos, enfim, é um trabalho sério que eles fazem lá, né, jornalístico, enfim. Então dá para botar uma fé. E aí eu fui atrás, né? Todo dia deve pipocar um videozinho, né? Uma informação. Corinthians está trazendo não sei quem. Tem um monte que eu nem vou atrás. Os caras me chamam, sabe, me vê isso para mim, eu nem vejo. Perde tempo. Entendeu? Agora, esse do Jornal Record tem credibilidade. Eu fui ver, é verdade. O Corinthians está tentando por empréstimo. Aí as pessoas pensam o seguinte, pô, Sam, mas quanto nome aí, né, velho? Você, inclusive, dá vários nomes. Eu dou, porque assim é o mercado. Eu dou que o Corinthians consultou, que o Corinthians tenta por empréstimo, que o Corinthians fez proposta. Agora, cravar, não cravei nenhum. Entendeu? Ah, Samir, mas não fechou. Não fechou porque não deu negócio. Por exemplo, eu não dei o Memphis em primeira mão. Ó, Corinthians, exclusivo. O Corinthians fez proposta por Memphis Depay, proposta de tanto de salário, o jogador ficou animado, tá aí. Crédito para tudo quanto é lado. Fechou. Tem hora que fecha, tem hora que não. Eu não tô tirando o meu da reta, como dizem de forma vulgar. Eu estou só ensinando o que é jornalismo. O que não se pode é inventar. Ah, não tem nada, aí a pessoa, aí não. Entendeu? Aí não. Agora eu tô dando coisas que o Corinthians tem tentado, tem se mexido no mercado. De uma maneira mais tímida, até porque não precisa atacar tanto o mercado assim. O Corinthians não precisa comprar de baseada no início desse ano. Precisa, gente? Não precisa.
não é? Então o Corinthians está tentando por empréstimo 2 jogadores, o Arthur Cabral e o Luciano Acosta. O Luciano Acosta é mais difícil ainda. O Arthur Cabral, a ideia do que o Corinthians e o Benfica discutiram é o Arthur Cabral por empréstimo, e se ele atingir algumas metas, o Corinthians fechar o empréstimo com uma obrigação de compra de 12 milhões de euros. Só que o Benfica não quer. O Benfica não quer. O Benfica quer vender já agora o jogador. Que também não é nem titular, lógico que eles querem vender agora. E o Benfica pagou 20 milhões de euros, com mais 5 daqueles gatilhos, sabe? Quando comprou ele foi da Fiorentina, né? Da Fiorentina da Itália. Então, eles já estão perdendo bastante. Agora, por empréstimo, eu não sei nem se eu contrataria o Arthur Cabral por empréstimo. Por quê? Porque é um jogador que custa 2 milhões de reais por mês. E eu não vejo nada nesse cara de top, assim. Aliás, eu acho ele até um pouquinho gordinho para quem é jovem e não construiu nada na carreira. E segundo, ou terceiro, ou quarto, não sei, né? Tenho falado bastante já. Ele não tem a característica do Yuri Alberto, de atacar espaço, de velocidade. Entendeu? Então, assim, é um cara de 27 anos, tá? É um cara de 27 anos, entendeu? Eu não contrataria. Sinceramente, eu não contrataria. Tá? É muito caro. O Corinthians nem precisa. O Corinthians tem outras prioridades. Essa é a verdade. Data Klaus. Pedi para ele aqui os números do Arthur Cabral. Vamos ver. Eu nem vi ainda, hein? Talvez o Arthur Cabral vai me calar nos números agora. Jogou 20, tá? Jogou 20 dos 26 jogos no Benfica. Ó, quando o Corinthians tentou ele no meio do ano, ele não estava jogando, já voltou a jogar. Mas só 4 de titular. Klaus, aí já foi um balde de água fria. Entendeu? Foi um balde de água fria. Tá? Assim, ele jogou 20 dos 26 jogos do Benfica nessa temporada, mas só 4 como titular. 547 minutos, equivalente a 6 partidas. Klaus é mestre, né? Ele já fez a conta aqui que o cara jogou, dos 26 jogos do Benfica, o nosso querido Arthur Picanha, ele jogou 6 partidas completas, equivalente a 6 partidas completas, tá? Informação aqui de Portugal, essa informação do nosso querido jornal Record lá, né? De Portugal, tá? 20 jogos, 5 gols marcados. Recentemente tem tido oportunidades entrando no segundo tempo. Marcou o gol da vitória por 2-1 do Benfica contra o Braga na última rodada do Campeonato Português no sábado. Então ele tem gol no sábado já. Ele chegou no Benfica em agosto de 2023, o Arthur Cabral. Em agosto de 2023, né, ele chegou ao Benfica, comprado da Fiorentina por 20 milhões de euros. Mais 5 milhões de euros de variáveis. Então foi uma operação aí, né, vamos falar de 27, né, de 25 milhões de euros, tá? Ele tem um dos maiores salários de Portugal. 3,8 milhões de euros anuais, 24 milhões, cerca de 2 milhões de salário mensal. Então, ele viria jogar no Corinthians por 2 milhões de reais. Tá? Na primeira temporada pelo clube português, fez 43 jogos, 11 gols, 3 assistências. Foi muito criticado por parte da torcida por não se adequar ao sistema de jogo do técnico alemão Roger Schmidt. Segundo o jornalista português Francisco Carvalho, do 00, havia muitas comparações da torcida com o Gonçalo Ramos, hoje no PSG e da seleção portuguesa, e causava estranheza para eles a falta de mobilidade, a dificuldade em pressionar defesas. Muitos o ironizavam, chamando de Arthur Picanha. Era alvo certo de negociação nessa janela de transferência, mas acabou ficando pelo fato do clube ter negociado Marcos Leonardo com o Al Hilal. Formado no Ceará, deslanchou em 2018, quando marcou 24 gols em 55 jogos e acabou comprado pelo Palmeiras por 5 milhões e meio de reais. Não teve espaço, né, no Palmeiras com o Filipão, preferiu o Borja, fez 5 jogos pelo clube até ser emprestado em 2019 ao Basel, da Suíça. No Basel viveu a melhor fase da carreira e acabou sendo comprado em definitivo, sendo até convocado pelo Tite na seleção. Foram quase 3 temporadas lá, com 65 gols, 12 assistências em 6 jogos. Aí a melhor fase dele no futebol suíço, tá, gente? Em janeiro de 2022 foi comprado pela Fiorentina, como a gente, né, falou que ele era da Fiorentina, por 16 de euros. A Fiorentina vendeu por 25 de euros. Jogou uma temporada e meia, 65 jogos, 19 gols, 3 assistências, até ser vendido ao Benfica. Fiel, Arthur Cabral aí na mira do Corinthians, mas é muita grana envolvida para um jogador que estava praticamente parado, agora voltou a atuar aí no Benfica, e o Benfica não tem nem interesse no empréstimo, né? Eles querem vender Arthur Cabral
e pela grana que está pedindo em euros, fica um valor muito inviável. O Corinthians tentando um empréstimo, mas até agora nada definido. Blog do Macedo que soltou a informação de um zagueiro aí perto do Corinthians, e também Luciano Acosta aí na mira do Coringão. A grana é alta, o Corinthians não tem esse valor para investir no jogador, mas ainda tem a expectativa de conseguir um empréstimo para um bom jogador aí que teve até uma notícia aí anterior falando da troca de Coronado por Luciano Acosta. Se Coronado saísse, o valor que estava investindo no Coronado poderia trazer o Luciano Acosta. Eu ainda acho que Coronado cabe muito nesse time e infelizmente, não estou jogando praga aqui nem torcendo negativamente, mas o envolvimento do Garro aí nesse acidente, tudo que pode acontecer, fica aquela incógnita de como vai ser a cabeça do Garro nessa temporada de 2025, além de todo o processo que ele ainda vai ter que enfrentar. E o Corinthians participando de várias competições, Coronado vai ser muito essencial nesse time, que para mim ele joga muita bola, eu não sei para você, mas ele merece mais oportunidades, mas o Garro jogando do jeito que estava e os dois juntos a gente já viu que não dá. Mas com várias competições aí nesse ano que o Corinthians tem para disputar, vai ser interessante aí ter Coronado como opção até de titular em alguns jogos que ele pode ser decisivo, como foi contra o Fortaleza no ano passado, entre outras atuações boas que ele teve. Eu acho que faltou mais oportunidades para o Coronado. E o Coringão aí que vai ter o Fica, né, do Maicon, que foi renovado o empréstimo para mais um ano, e com a possível saída do Bidon, que está sendo alvo aí de vários clubes, será que o Maicon seria uma reposição ideal ali no setor? Apesar que o Corinthians tem Alex Santana, que estava vindo muito bem antes da lesão que ele teve, depois voltou mais devagar, mas a gente vai ver aí agora com a pré-temporada, as férias aí, os jogadores voltando aí tudo zero bala, como que vai ser o retorno do Alex Santana também. E a gente tem o Martínez ali, entre outros, para fazer essa posição. O Corinthians que está na busca aí de um zagueiro é a prioridade, e na minha opinião o Corinthians contratou muito 2024 inteiro. Teve aquela primeira janela que não foi tão boa, na segunda veio peças importantes que ajudou o Corinthians a sair da draga que estava e finalizar o ano até que em alta para tudo que estava acontecendo. Então a gente vê aí um time que foi montado ano passado e mantendo esses jogadores como está conseguindo manter, tem tudo para bombar aí nesse ano de 2025 e a gente levantar a taça, finalmente sair dessa fila de jejum. Eu ainda acho que precisa de um zagueiro ali no nível, pelo menos ali, de um André Ramalho, e laterais também seria interessante. A gente ainda tem a incógnita aí do Palácios, como que vai ser nesse ano de 2025. Mas o Corinthians está com um bom elenco, algumas peças ali seriam interessantes, mas como eu disse, contratou o ano passado inteiro. Eu acho que a gente sempre quer ver o mercado da bola chegando novos jogadores e fortalecendo cada vez mais o time, mas não acho que o Corinthians vai fazer grandes movimentos nessa janela. E eu acho que tem um bom time aí para fazer bons campeonatos aí no ano de 2025. Deixa a sua opinião nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu!